Seu negócio é um reflexo de quem você é. Então, se você quer que o seu negócio tenha sucesso e cresça em 2026, está na hora de investir na sua mentalidade e nos seus hábitos. Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder do Instituto Elpo e mestre em gestão e estratégia. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Na descrição eu vou deixar os links das outras redes sociais para você poder acompanhar ainda mais conteúdo de gestão. Sem mais recados, bora lá! Pega papel e caneta e vem conferir esses 4 hábitos para você mudar. Primeiro, o como você termina e começa o seu dia importa. Em 2025, eu me foquei em testar diferentes estratégias para me tornar mais produtiva, ao mesmo tempo que eu tornava a minha rotina muito mais leve. E depois que eu li o livro O Milagre da Manhã, eu vi que as estratégias que eu adotei, elas batiam exatamente com as indicações desse livro. Uma das coisas que o livro indica e que eu comecei a testar e vi a diferença é, ao invés de deitar na cama e antes de pegar no sono, começar a pensar em tudo que ficou pendente, tudo que você ainda tem para fazer, tudo que você não fez naquele dia, ou ainda ficar pensando que você vai dormir pouco, você vai acordar cansado, e o dia seguinte vai ser extremamente corrido, é justamente você pensar e até às vezes falar para si mesmo: hoje foi um bom dia. Eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo do que eu podia, avancei em várias frentes e agora eu vou dormir e ter uma noite restauradora de sono pela frente para amanhã acordar com energia e motivação para dar o meu melhor mais uma vez. Parece besteira e você pode até achar que é besteira. Eu também tenho meu ceticismo com isso, mas eu fui testar para ver se isso realmente funcionava. E em 2025 eu estudei muito sobre a questão do poder do nosso cérebro, como o nosso cérebro ele tem superpoderes e como que a gente faz para ativar esses superpoderes. Estudei muito sobre a questão da influência que o nosso cérebro tem. Busquei documentários que eles mostrassem através de testes, exames e fundamentos científicos como realmente funciona essa questão do nosso superpoder do cérebro. E existe sim fundamento em a gente falar em voz alta, em dar como se fosse comandos para o nosso corpo e para o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não só absorve aquilo que a gente está falando, porque a gente está pensando para falar, mas também porque a gente está ouvindo o que a gente está falando. É como se a gente usasse mais de um sentido e isso fosse uma espécie de hack para o nosso cérebro, ele absorver melhor ainda essa informação. Já ao acordar, não acordar já naquela energia de reclamar, já começar a falar: "Ai, tô cansado, não dormi direito, hoje o dia vai ser difícil, ai, não queria levantar", de já sair pegando o celular para já ir salvando o mundo, resolver tudo de uma vez só. Já começar, assim, o dia apagando incêndio. Mas começar o dia com calma, com coisas que elas vão te estimular de outra maneira. Elas vão estimular a motivação, consequentemente, você vai manter a sua concentração e a sua produtividade mais em alta ao longo do seu dia. O que que eu já testei e você pode testar também, ver como funciona isso para você. Uma coisa que eu testei foi configurar o meu algoritmo do Pinterest para tudo aquilo que eu quero conquistar na vida. Assim, quando eu acordava e eu sentia que me faltava uma motivação para eu poder de fato sair da minha cama e fazer o restante da minha rotina, eu abri o Pinterest, porque a gente já tem o hábito de mexer no celular, essa história de abandona o celular na primeira 1 hora do dia. É muito difícil, a gente está muito acostumado com esse hábito. Só que a gente pode mudar e fazer um hábito um pouco mais saudável. Então, por exemplo, eu abria o Pinterest e eu olhava ali no meu feed, ia me nutrindo e me relembrando do porquê que eu iria levantar da cama, o que que eu estava indo atrás, o que que eu queria conquistar. Então, eu usei a tecnologia ao meu favor e eu ainda uso em alguns dias em que eu abro os olhos e tá muito difícil levantar. Uma outra coisa, ouvir músicas que te deixam com aquela energia em alta. Prepara aquela playlist especial
com músicas que você quando ouve, você já fica na empolgação, você já fica motivado, você já fica feliz, parece que você pode enfrentar o mundo inteiro, mas você tá ali naquela energia de vou conquistar tudo, porque esse tipo de música já vai te colocando em outra energia, em outra sintonia. Terceira coisa é fazer coisas por você. Eu li um livro que ele se chama Comece pelo Mais Difícil e ele explica que o mais difícil nem sempre é difícil de executar, mas muitas das vezes o difícil é aquilo que a gente vai procrastinar. Então, muitas das coisas que a gente procrastina, normalmente são coisas que a gente faz pra gente. E aí pensa, se você já começar o dia se colocando em segundo plano, deixando de investir em você, que imagem é essa que você passa para o seu negócio? O que você está comunicando? Então, bora começar o dia fazendo coisas que realmente a gente quer fazer, às vezes está na lista de objetivos, você nunca acha tempo. Então, comece o dia, você pode começar o dia lendo um livro, orando, estudando, fazendo já sua atividade física. Você pode estudar a Bíblia, estudar um idioma específico, fazer um simples alongamento para pelo menos dar aquela mexida no corpo, liberar aquela energia, dar uma aquecida. E começa com calma. Escolhe coisas para fazer que elas possam te nutrir de certa forma, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. E mesmo que você pense, mas espiritualmente, eu sou ateu. E fé em alguma coisa você tem. A gente acaba levando muito ao pé da letra o espiritual, confundindo com religião, mas é muito mais do que isso. Então começa o dia justamente cuidando. Mente, corpo, emoção e o espiritual. É como se fosse a cola que une tudo isso. E um quarto item que eu indico testar pela manhã é escrever. Tirar da sua mente todas as preocupações, todos os medos, os problemas, as aflições, porque escrever te traz clareza. E quando você começa a nomear essas coisas, é como se 70% já tivesse resolvido. Porque normalmente quando a gente tem um problema, um medo, uma aflição, qualquer coisa que está tirando a nossa paz, a gente não sabe nem nomear o que é para a gente saber como que a gente resolve. Mas aí quando você senta e escreve, você tem clareza do que é. E muitas das vezes, enquanto você está ali escrevendo sobre o que está passando na sua cabeça, tirando da sua cabeça aquele turbilhão de pensamentos logo pela manhã, você já vai tendo até mais clareza o que é prioridade, o que não é, o que às vezes é uma besteira, o que realmente você tem que fazer algo e o que você vai fazer para isso. Então, inclua essa rotina de pegar um caderno e começar a escrever pela manhã. Vai te ajudar muito. E é isso que o livro puramente fala? Mais ou menos. Todos os livros nesse estilo, eles usam muito o que deu certo pro autor. Então ele cria aquilo ali como se fosse uma metodologia e às vezes fica uma coisa engessada, como é o caso do GTD. Só que a base é essa, é focar em você e descobrir o que te ajuda. Eu te dei várias dicas e eu falei o quê? Testa para ver o que funciona para você. Porque esse é o segredo, é testar e ver o que funciona para você. O segundo hábito, autoconhecimento, é a chave ignorada da gestão. Se sua empresa é um reflexo de você, se a cultura do seu negócio reflete a sua cultura e os seus valores, se as pessoas do seu time elas fazem o que você faz e não o que você fala, você percebe como você importa? Você percebe o impacto que você tem no seu próprio negócio? Se conhecer não é como se fosse aquele cheirinho adicional, uma coisa besta. É algo imprescindível para o seu negócio. É reconhecer que as suas crenças também serão as crenças do seu negócio e do seu time. É reconhecer os seus limites, porque eles também serão os limites do seu negócio e do seu time. É reconhecer o que te trava, porque isso também vai travar o seu negócio e o seu time. Você não tem como fugir disso. E aí, autoconhecimento é aquela jornada que ela é bem ampla. Terapia, astrologia, numerologia, tarô, livros, terapias holísticas, mapa do desenho humano, religião, coaching. Seja lá o caminho que você for escolher. Explora os caminhos, testa o que funciona para você, mas vai atrás do seu autoconhecimento, vai atrás de conhecer melhor quem você é, no que você acredita, o que está te travando, o que te limita, porque aí você vai descobrir muita coisa sobre o seu próprio negócio. Eu, por exemplo, comecei com astrologia e cheguei a trabalhar com astrologia,
Já consultei numerologia e não foi uma coisa que conectou comigo, eu não gostei muito. Fui ali explorar um pouquinho o desenho humano, algumas coisas fizeram sentido, me trouxe bastante clareza de alguns pontos que eu não tinha tido consciência ainda. Fiz terapias holísticas, isso também me ajudou um pouco a explorar outros pontos, conhecer melhor. E eu faço muito uso do tarô, inclusive atendendo pessoas e empresas, apesar de não ser uma coisa que eu saio comentando, mas é algo que eu gosto de usar para entender situações e até entender alguns negócios, parcerias, contratos, clientes, entender problemas, prever as coisas, entender como me movimentar melhor, bloqueios que possam existir. Já fui também em diferentes religiões e gosto bastante de flutuar nesse universo. E tudo isso foi me ajudando de alguma forma nessa jornada, porque, como eu falei, é uma jornada ampla, a gente vai explorando e cada coisa que a gente explora não é em vão, a gente conhece um pedacinho novo nosso, uma crença que às vezes está nos limitando, está nos atrapalhando. Então é sempre uma jornada que ela vai te trazer algum retorno. E eu sigo a cada momento buscando uma coisa nova, uma coisa diferente, algo que possa me ajudar a olhar mais para mim, me conhecer melhor, porque eu sei que isso vai fazer e faz diferença no meu próprio negócio. E o que eu indico é, escolha pelo menos um caminho para começar, mas não subestima o poder que o autoconhecimento tem. Terceiro ponto, sua mentalidade é mais do que te falam. Existem todos aqueles clichês básicos, aquelas frases prontas que você deve ter várias e às vezes você até usa, que saíram cuspindo por aí, bem coach barato, todo mundo fica rindo e fazendo piada. E uma curiosidade, eu sou coach. Quando eu estava fazendo meu mestrado, eu também fiz essa formação para poder amplificar mais o trabalho que eu estava fazendo já no mestrado. E eu confesso que metade das frases ditas eu reviro meus olhos e eu fico, eu não sei onde é que esse povo aprendeu, porque onde eu fiz a minha formação é algo totalmente diferente do que as pessoas saem falando e cuspindo por aí. Mas te trazendo o que de fato você precisa saber sobre mentalidade com base em estudos científicos. E eu gosto de reforçar muito essa questão de estudos científicos, de comprovações, de provas, porque como eu fiz mestrado, tem essa minha veia cética, minha veia pesquisadora, então eu gosto de ter provas, eu gosto de ter ali uma referência, eu gosto de olhar bem, entender de onde está vindo isso, para não sair falando besteira por aí. A questão é, a sua mente ela te ajuda ou te destrói? Isso é uma coisa completamente básica. Constantemente você tem ideias, você se empolga, você sente a motivação e do nada vem aquele desânimo, mil questionamentos, e você olha e fala: "Ah, deixa pra lá". E aí é como se você mesmo fosse um balãozinho murcho, murchando o seu balão de ideias. E aí se tem várias ideias, você não tira nenhuma do papel. Isso é o famoso ego versus a nossa fonte infinita de conhecimento. Pensa dessa forma: nós usamos um percentual extremamente baixo da capacidade do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem um potencial absurdo. Ele guarda muito potencial inexplorado. E tem até um filme, Lucy, que brinca muito com essa questão de uma droga que ativa o potencial do seu cérebro e o que que aconteceria se a gente chegasse no 100%. Apesar de ficção, é interessante esse filme para a gente entender o quão pouco a gente usa de verdade do nosso cérebro. E aí uma questão engraçada, o que as pessoas chamam normalmente de intuição, nada mais é do que esse percentual todo do nosso cérebro que muitas vezes a gente não consegue acessar, mas ele está ali, que ele guarda essas informações, é como se ele registrasse pequenos eventos que acontecessem, pequenas coisas que a gente viveu, que a gente ouviu, aprendizados. E aí, na hora que ele vê que está se formando um padrão semelhante a algo que ele tem de informação, ele te manda uma mensagem. Só que você não entende as informações, tudo que levou aquilo ali. Você só tem aquela sensação de isso não vai dar certo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ah, por quê? A minha intuição. É, só que a intuição, geralmente tem gente que acha que é um negócio assim, ai, sobrenatural, é um dom. É o nosso cérebro, no seu potencial maravilhoso e máximo. A intuição, ela é racional. E eu li pesquisas sobre isso durante o meu mestrado e isso foi assim, uma virada de chave fenomenal, porque era justamente alguém que estava estudando a intuição na tomada de decisão. E aí mostrando que a intuição, ela é racional. Então pensa dessa forma.
Aquelas ideias que você sente no seu corpo, a empolgação, que você sente que o seu corpo, ele fica diferente, ele tá às vezes leve, você não tá sentindo mal-estar nenhum. Isso nada mais é do que esse percentual todo do seu cérebro que você não tá usando, te jogando ali ideias, trabalhando a seu favor. Mas aí você pega esses outros, né, vamos chutar 10% que você usa seu cérebro, e é o que a gente chama de ego. E aí, digamos que esse ego, ele tá ali para tentar te proteger, ele acha que você vai correr risco a todo momento, super protetor. E aí ele vê uma ideia e ele não entende o porquê, ele não entende os detalhes, ele acha que é tudo muito arriscado, porque ele não tem as informações, ele não tem conhecimento. E até aquele momento você também não tem, você teve a ideia. E aí ele começa a te questionar para te tentar fazer desistir dessa ideia, porque ela pode ser um risco, e ele não quer correr riscos. Quem que gosta de correr riscos? De olhar e falar: eu adoro correr risco. Eu gosto de vou atravessar a rua sem olhar, porque eu gosto de correr risco". Não, a gente não gosta. A gente entende que alguns riscos são necessários, ainda mais quem tem negócio, mas no fundo, se a gente pudesse não correr risco, a gente não correria. Isso vem muito dessa nossa programação, do nosso jeito natural do corpo existir. A gente é programado para evitar riscos, a gente é programado para evitar qualquer situação que soe um pouco perigosa, que soe que vai sair desse nosso padrão, do nosso normal, que vai para um lugar desconhecido. Não é confortável o porque a gente entende desconhecido. que lá A gente existem muitas aprende a gostar porque possibilidades a serem exploradas e a gente tem muito a ganhar. Então a gente racionaliza, mas o desconhecido por si só a gente não gosta. E aí é como se esse seu ego que amassa essa zona de conforto, morresse de medo de um risco, morresse de medo do desconhecido, medo de você acabar nos mesmos erros, nos mesmos problemas que você já passou uma vez, ele te faz questionar e matar todas as ideias que surgiram na sua mente, matar todo esse potencial. E a questão é como que diferencia? Primeiro, com autoconhecimento e segundo, com a mentalidade. E mentalidade não é essa coisa de ficar repetindo frases clichês, de passar o dia repetindo como se fossem mantras. Mas é realmente construir uma mentalidade que seja um negócio natural para você. Faça sentido e que trabalhe a seu favor de forma natural. Que você não precisa ficar se lembrando, você já é desse jeito. Não é aquela mentalidade que você mantém de segunda a sexta e no final de semana, férias, feriado, você esquece. Você muda totalmente. Ou que no primeiro problema que surgir, você não consegue se manter naquele fluxo. Mentalidade, ela tá com você sempre. E às vezes ela é um processo que vai estar ali, ó, grudado no autoconhecimento. Porque às vezes o que você não consegue mudar de mentalidade está relacionado a alguma crença, alguma coisa que está te limitando. E é onde eu digo que o autoconhecimento importa. Se você precisa ficar constantemente numa disciplina absurda, repetindo frases para poder ter a mentalidade que você deseja, eu sinto muito em te dizer, mas você não tem essa mentalidade que você acha que você tem. Você está só reproduzindo, mas internamente você não tem. Agora, se é uma coisa que flui naturalmente, aí sim essa é a sua mentalidade. E aí você vê o que realmente está fluindo natural e o que você precisa ficar se alimentando a todo momento dessas informações para poder fluir desse jeito. Começa a se observar, porque a sua mentalidade ela te influencia muito mais no dia a dia do que você pode imaginar. Quarto e último, rotina não é fazer todo dia a mesma coisa. Pasme, mas a rotina ela não é inflexível. Pelo contrário, ela é flexível. Rotina não é ter que fazer todo dia a mesma coisa no mesmo horário, do mesmo jeito. Isso, na verdade, é uma coisa que te desgasta, desmotiva. Ai, mas é disciplina. Calma lá. A vida, ela é feita de imprevistos. Você não pode engessar isso. A gente não tem como ignorar o caos natural da vida, porque é justamente esse caos que vai te mostrar, às vezes, muita oportunidade que você não tá vendo. E você não vai ver de outra forma. E é um erro muito comum de achar que a rotina é fazer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo horário. Rotina é saber o que te importa. E a gente volta lá naquele item 1. E aí, se adaptar quanto a isso. Só que acontece, eu faço todos os dias as mesmas coisas. Só que não necessariamente na mesma ordem, não necessariamente eu levo o mesmo tempo. Tem dias que às vezes eu vou ter que escolher. Ai, eu tô corrida, não vou conseguir ler o livro do jeito que eu queria, então eu vou ler uma página. Alguns dias eu tenho que fazer algumas negociações comigo e manter aquilo que realmente vai fazer a diferença para aquele meu dia. E aí eu vou ter que fazer algumas escolhas. Isso é rotina.
Muitos confundem, sofrem com rotina, dizem: "Não gosto de rotina rígida". Eu era uma dessas pessoas, porque eu achava que era fazer todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo horário. Só que isso é extremamente robótico e daí tirava a minha alegria de viver. Rotina não é esse negócio robótico. Você é humano. Além disso, você não é um robô. Então defina os pontos que são importantes da sua rotina. Você pode começar listando tudo que você gostaria de fazer no dia e aí fazer aquele traqueamento, aquele rastreamento dos seus hábitos, observando principalmente o que que dali é importante, o que que aquele item te faz sentir no dia, no que ele te ajuda. Você vai testando e vai vendo o que faz sentido. E ali talvez tenham rotinas que você colocou que você gostaria de estar executando todos os dias, mas que na verdade você pode fazer uma vez na semana, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Não precisa ser necessariamente todos os dias. Rotina é importante, mas a gente não deve nunca engessar a nossa rotina. Não torna a sua vida miserável, sem motivo nenhum. E aí me conta, que hábitos que você vai começar a implementar? Se você ainda não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão e confere na descrição onde mais se pode estar encontrando nossos conteúdos. Eu te vejo na próxima.